Milionário vê reflexo de uma menina mendiga em um restaurante de luxo. O que não esperava era ela ter um passado escondido em comum com ele. Mas antes, inscreva-se no canal para não perder histórias emocionantes como essa para te emocionar e tocar o seu coração e alma. Era uma terça-feira à noite e a cidade de São Paulo parecia engolida pela chuva. Os carros deslizavam pelas avenidas molhadas, as buzinas soavam abafadas e as luzes dos postes refletiam nas poças como pequenos faróis trêmulos. Dentro do restaurante Villa Blanche, no coração dos jardins, tudo era o oposto. Toalhas brancas, garçons com luvas, taças que tilintavam suavemente e uma trilha instrumental de jazz que preenchia os espaços entre as conversas abafadas. Henrique Viana estava na mesa de sempre, perto da janela, encostado no vidro. O terno azul marinho sem um único amassado, o relógio suíço no pulso e o celular virado para baixo, como de costume. Ele gostava de manter tudo sob controle. A rotina era seu escudo. Há anos frequentava aquele mesmo restaurante 2 vezes por semana, pedia o mesmo vinho, lia as mesmas notícias no tablet e quase nunca trocava mais que 2 frases com os garçons. Era um homem que carregava uma presença firme, discreta, sem margem para aproximações. Aos 44 anos, era CEO de uma empresa do setor imobiliário, dono de 5 imóveis na cidade, investidor silencioso de mais 3 startups e completamente sozinho. O prato principal havia acabado de chegar quando ele notou um leve movimento no vidro, como se alguém estivesse ali fora. Primeiro pensou que fosse a sombra de um carro passando, mas ao levantar os olhos, viu o reflexo de uma menina, pequena, magra, os cabelos embolados e coberta com um saco de lixo como se fosse um casaco. Ela não fazia nada, apenas o observava. O olhar era parado, firme, quase inquietante. Henrique encarou de volta por alguns segundos, mas quando se virou para ver diretamente a rua, não havia mais ninguém. Tentou voltar à refeição, mas algo naquele olhar ficou preso. Era como se já tivesse visto aquela menina antes, mas não conseguia se lembrar. Terminou o jantar em silêncio, deixou uma gorjeta generosa, como de costume, e saiu do restaurante com o guarda-chuva emprestado pelo manobrista. No caminho para casa, parou 2 vezes o carro. Primeiro porque achou ter visto a menina novamente num ponto de ônibus desativado, e depois porque uma sensação desconfortável crescia dentro dele, como se algo muito antigo estivesse voltando à tona. No outro lado da cidade, em um galpão abandonado perto do centro, Luna se espremeu entre caixas de papelão. Não era a única ali. Outras crianças dormiam espalhadas pelo chão úmido e escuro. Um menino mais velho cuidava de todos. O nome dele era Nando. Tinha 13 anos e uma maturidade que o tempo forçou. Ele era os olhos, os ouvidos e a única autoridade ali dentro. Luna não falava muito, só observava. Às vezes sumia por horas e voltava com restos de comida, cobertores esquecidos, objetos que ela recolhia pelas ruas como se cada coisa tivesse um significado. Naquela noite, ela disse apenas uma frase ao deitar. Eu vi ele. Nando a olhou de lado, sem entender. Quem, Luna? Ela não respondeu. Apenas virou para a parede e fechou os olhos. Na manhã seguinte, Henrique acordou com uma inquietação que não sabia explicar. Deixou de lado a rotina e decidiu ir até o escritório mais tarde. Passou em frente ao restaurante novamente, caminhando pelo quarteirão como se procurasse algo. Nada, nenhum sinal da menina. Ao longo do dia tentou ignorar o assunto, mas no fim da tarde acabou ligando para Marina, uma psicóloga com quem já havia feito uma parceria antiga para um projeto social que nem chegou a sair do papel. Marina, desculpa o horário. Eu preciso de uma informação. Tem alguma ONG ou centro que acolhe crianças de rua naquela região dos jardins? Ela estranhou a pergunta, mas respondeu com naturalidade. Não. Criança de rua por lá é raro, Henrique. A assistência social age rápido nesses bairros. Por quê? Ele hesitou. Não quis parecer estranho. Ah, nada demais. Achei que tinha visto uma ontem à noite. Fiquei com aquilo na cabeça. Do outro lado da linha, Marina sentiu algo no tom dele. Não era comum Henrique se importar com esse tipo de coisa. Conhecia sua fama de calculista, mas também sabia que havia um ponto fraco ali, algo que nunca foi dito. Na mesma noite, Henrique voltou ao restaurante, desta vez de propósito.
Sentou-se na mesma mesa, pediu o mesmo vinho, mas não conseguiu se concentrar em nada. Olhava constantemente para o vidro, esperando aquele reflexo surgir de novo. E ele surgiu. Exatamente às 20h43. A mesma menina, o mesmo olhar. E novamente, quando se virou para fora, ela não estava mais lá. Dessa vez saiu correndo do restaurante. Subiu a rua, olhou em cada canto, cada carro, cada marquise, até que viu uma pequena sombra se arrastando para dentro de um beco. Correu. Ao chegar não havia mais ninguém, mas no chão, um papel velho, molhado, chamava a atenção. Era uma fotografia. Ele pegou e sentiu o sangue gelar. Na imagem, ele mesmo, ainda adolescente, ao lado da mãe e de uma criança pequena no colo dela. Uma criança que ele não lembrava. Voltou para casa perturbado. Pegou caixas antigas, documentos velhos, cartas guardadas. Nada. Aquele passado estava bloqueado de alguma forma. Foi quando decidiu ligar para o irmão, Vicente, com quem não falava há anos. Henrique! A voz do outro lado era seca. Eu preciso falar com você, é importante. Vicente suspirou desconfiado. Agora você aparece? Depois de tudo? Eu acho que tem algo que você sabe. Algo sobre a mãe, sobre uma criança. Silêncio. Que criança? Uma menina. Eu vi uma foto antiga. Ela estava no colo da nossa mãe. Eu não lembro disso. Vicente demorou a responder. Quando falou, sua voz estava diferente. Não é uma criança qualquer, Henrique, e não devia estar mexendo com isso. Deixa isso para lá. Eu não vou deixar, Vicente. Tem algo muito errado acontecendo. Eu preciso saber quem ela é. Do outro lado, Vicente desligou sem responder. Henrique ficou parado com o celular na mão, sentindo que, a partir dali, não teria mais volta. Henrique ficou alguns segundos olhando para a tela do celular apagada. O coração batia num ritmo acelerado que ele não conseguia controlar. Vicente sempre foi reservado, mas havia algo naquela resposta, ou na falta dela, que confirmava o que ele já estava sentindo. Aquela menina tinha ligação direta com o passado deles, e a recusa do irmão em falar deixava tudo ainda mais estranho. Andou pela casa de um lado para o outro. O apartamento estava silencioso como sempre, exceto pela chuva fraca que ainda caía lá fora. Henrique se sentou no chão da sala, cercado pelas caixas que ele mesmo tinha revirado algumas horas antes. Pegou novamente a fotografia, olhou para o próprio rosto adolescente, depois para o da mãe e, por fim, para a criança no colo dela. A imagem estava borrada em algumas partes, mas o olhar da menina era marcante. Era o mesmo da garota do restaurante. Um olhar firme demais para uma criança daquela idade. Um olhar que carregava dor. Tentou lembrar. Vasculhou na mente por qualquer cena, qualquer lembrança. Nada. A infância dele, especialmente entre os 10 e os 15 anos, era como um túnel escuro. Fragmentos soltos, mas nenhuma lembrança inteira. Resolveu dormir um pouco, mas não conseguiu. Na manhã seguinte, ao invés de ir ao escritório, dirigiu direto para a casa do irmão. Vicente morava afastado, num sobrado simples no Butantã. Henrique não aparecia por lá há quase 8 anos. Bateu na porta. Demorou, mas Vicente atendeu. Olhou para o irmão sem disfarçar o incômodo. Estava mais magro do que Henrique lembrava, e com olheiras profundas. Você é insistente, disse, abrindo apenas o suficiente para que Henrique pudesse ver parte da sala. Me deixa entrar. Eu só quero entender o que aconteceu. Vicente hesitou, mas acabou abrindo a porta. Henrique entrou devagar, observando o lugar. Estava limpo, mas com sinais de descuido. Pilhas de papéis sobre a mesa, uma televisão desligada e uma manta jogada no sofá. Vicente ofereceu café, Henrique recusou. Aquela menina, ela é nossa parente? Perguntou direto, sem rodeios. Vicente respirou fundo. Você não lembra dela, né? Henrique balançou a cabeça. Não, claro que não lembra. Foi melhor assim. Melhor para quem? Vicente não respondeu de imediato. Andou até a janela, fechou a cortina, voltou e sentou-se na poltrona. O nome dela era Elisa. Ela morou com a gente por um tempo. Pouco mais de um ano. Henrique se sentiu tonto. Por quê? Porque ela era filha do pai. Henrique congelou. Como assim? Vicente olhou diretamente para ele. O pai teve um caso. Com uma mulher que trabalhava no prédio. Quando a mãe descobriu, ele já tinha morrido. A mulher largou a menina com a gente. Disse que não tinha como criar. A mãe ficou arrasada, mas acolheu. Só que o quê? Você teve um surto. Um apagão.
Começou a ter crises, esquecia tudo. A mãe te levou em psicólogos, médicos, tudo, e decidiu apagar isso da sua cabeça. Mandou a menina embora. Nunca mais falou sobre isso. Henrique estava em choque. Levantou devagar, foi até a janela. O mundo parecia girar devagar lá fora. Por que ela voltou agora? Vicente deu de ombros. Não sei se é ela, mas se for, talvez queira respostas. Ou vingança. Henrique levou a mão à boca. Sentia um peso no peito, como se estivesse engolindo pedras. No mesmo instante, do outro lado da cidade, Marina atendia um telefonema do abrigo onde fazia plantão algumas vezes por semana. Uma assistente social contou que uma menina havia sido vista rondando a região dos jardins há dias. Sempre sozinha, nunca deixava que se aproximassem. Marina, intrigada com a conversa de Henrique no dia anterior, decidiu ir até o galpão abandonado, onde diziam que as crianças se escondiam. Foi acompanhada por 2 agentes da prefeitura. Ao chegar, encontrou Nando. "Oi, posso conversar com vocês?" Perguntou abaixando-se para ficar na altura dele. "Depende. Você é polícia?" "Não, sou psicóloga. Trabalho com crianças como vocês. Só queria entender se estão bem." Nando desconfiava de todos, mas, por alguma razão, deixou Marina se aproximar. Luna estava sentada num canto escuro, desenhando num pedaço de papel amassado. Quando viu Marina, parou. Ficou olhando. Os 2 se encararam por alguns segundos. "Qual é o nome dela?" Marina perguntou sem tirar os olhos de Luna. "Luna, mas não fala muito não. Ela só vê as coisas." Marina se aproximou devagar. "Oi, Luna. Eu sou a Marina. Tudo bem se eu sentar aqui com você?" A menina assentiu com um gesto quase imperceptível. Marina se sentou ao lado dela, sem tocar em nada. Ficou ali, em silêncio, respeitando o tempo da criança. Luna, depois de um tempo, mostrou o desenho. Era um homem, uma mulher, uma casa grande e um carro parado na frente. No vidro do carro, desenhado com caneta preta, estava o reflexo de uma menina. Marina sentiu um arrepio. Pegou o celular e discretamente tirou uma foto do desenho. No dia seguinte, encontrou Henrique. "Eu fui até o galpão." Henrique arregalou os olhos. "Você viu ela?" "Sim, e ela viu você." Mostrou o desenho. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, engoliu seco. "Isso foi ontem à noite. Eu parei o carro em frente ao prédio onde morei com meus pais, depois do restaurante. Henrique, essa menina está tentando se conectar com você, mas você precisa estar preparado. Tem muita coisa aí dentro que você não lembra." Ele assentiu devagar. "Eu quero ver ela." Marina hesitou. "Talvez não seja a hora. Eu preciso ver ela." Do outro lado, Luna encostava a testa contra a parede do galpão. Nando se aproximou e falou baixinho. "Ele vai vir?" Ela respondeu sem olhar. "Ele já está vindo." O clima na cidade estava abafado, como se a chuva das últimas semanas tivesse deixado um peso no ar. Henrique acordou cedo no dia seguinte. Uma sensação de urgência o acompanhava. Não podia esperar mais. A ideia de ficar remoendo as palavras de Vicente, as imagens daquela fotografia e o desenho de Luna o torturava. Algo dentro dele dizia que ele precisava resolver isso. Ele não estava mais disposto a ignorar os sinais. O passado havia voltado e ele não poderia mais fugir. Ele se arrumou rapidamente, sem o usual capricho de sempre. Pegou o carro e dirigiu direto até a região central, onde o galpão de Nando e Luna ficava. A cidade parecia ter vida própria naquele momento. O tráfego intenso, o ruído das buzinas, as pessoas indo e vindo. Mas para Henrique tudo estava embaçado. Ele só conseguia focar no que estava à sua frente. Não havia mais espaço para distrações. Chegou ao galpão com o coração acelerado. Estacionou a poucos metros e olhou ao redor. O local era como qualquer outro depósito abandonado. Paredes sujas, a porta quebrada e sem pintura, e uma sensação de abandono no ar. Ele respirou fundo antes de sair do carro. Quando colocou o pé no chão, um arrepio percorreu sua espinha. Era como se aquela rua, aquele lugar, fosse mais familiar do que ele queria admitir. Do lado de dentro do galpão, Luna estava quieta, desenhando mais uma vez. Nando estava ao seu lado, com os olhos desconfiados. Marina, que já havia chegado antes, tentava conversar com as outras crianças que estavam ali, mas sempre com um olhar voltado para Luna. As crianças pareciam perceber a tensão que pairava no ar, mas ninguém falava sobre o que estava acontecendo. Elas simplesmente esperavam. Henrique entrou no galpão sem fazer muito barulho. O ambiente estava mal iluminado
e o cheiro de umidade era forte. Quando seus olhos finalmente encontraram Luna, ele sentiu algo estranho, algo que não sabia explicar. Ela estava ali, no canto, com o desenho ainda em suas mãos. Mas dessa vez, o desenho estava diferente. Era uma casa, sim, mas também havia figuras de pessoas, algumas com rostos borrados e outras inconfundíveis. Ele se aproximou devagar. Luna, ele sussurrou, o coração batendo forte no peito. A menina levantou os olhos lentamente. A intensidade daquele olhar fez com que Henrique parasse. O tempo pareceu desacelerar. Era como se ela tivesse o poder de fazer o mundo desaparecer por um momento. Ela sabia quem ele era. Ele sentiu isso, mas não sabia como. Ela não disse nada, apenas o observava. Marina, que estava mais atrás, viu a cena e decidiu se aproximar. Ela falou baixinho para Henrique. Ela está esperando você falar. Não force. Henrique respirou fundo. Não sabia o que fazer, mas algo dentro dele estava dizendo que essa era a única chance que ele teria de entender o que estava acontecendo. Ele se agachou lentamente para ficar na altura da menina. Luna, você sabe quem eu sou? Ela permaneceu em silêncio. Ele não sabia se deveria insistir, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, Luna apontou para o desenho. O desenho estava mais claro agora, e as figuras mais definidas. Havia uma mulher com uma expressão triste, uma criança pequena ao lado dela e um homem em pé mais afastado. Um homem que de alguma forma Henrique reconheceu. Essa mulher. Luna finalmente falou com uma voz suave, quase inaudível. Ela não queria te perder. Henrique ficou em choque. Ele olhou para Marina, buscando uma explicação. Marina também parecia confusa, mas tentou manter a calma. Luna, o que você quer dizer com isso? Perguntou Marina, tentando guiar a criança. Mas antes que Luna pudesse continuar, uma voz conhecida interrompeu a conversa. Era Nando, que se aproximou rapidamente. Ela não vai falar mais. Não agora. Nando tinha um tom firme, quase protetor. Ele olhou para Henrique com desconfiança. Melhor ir embora, senhor. Não está seguro aqui. Henrique olhou para Nando, percebendo a tensão crescente. Ele não entendia, mas sentia que algo estava errado. A palavra seguro tinha um peso diferente ali. E ele não sabia se referia à segurança física ou emocional. Mas não importava. Ele precisava saber o que estava acontecendo. Precisava entender por que Luna estava tão conectada ao seu passado. Henrique deu um passo atrás e olhou mais uma vez para o desenho, tentando captar o que Luna queria lhe dizer. Ele estava prestes a perguntar mais, quando de repente a menina se levantou, deu 2 passos até ele e entregou o desenho. A casa está quebrada. As pessoas não sabem. Elas se perderam. Henrique não sabia como reagir. O que significava aquela mensagem? A casa estava quebrada se aquelas pessoas não sabiam. E quem estava perdido? Luna, você está falando da minha casa, da minha família? Perguntou ele desesperado, sem saber se ela compreendia as palavras, mas esperando que ela respondesse. Mas Luna apenas olhou para ele com o mesmo olhar profundo, aquele olhar que parecia saber mais do que ele jamais soubera. Depois ela virou as costas e voltou para o canto escuro do galpão. Nando a seguiu rapidamente, sem mais uma palavra. Henrique ficou parado por alguns segundos, processando tudo. Ele não entendia o significado das palavras, mas algo estava começando a se encaixar em sua mente. A menina sabia algo que ele não sabia, e de alguma forma ele estava cada vez mais convencido de que ela tinha respostas que ninguém mais teria. Marina se aproximou dele com uma expressão de preocupação. Henrique, o que você viu ali? O que ela queria dizer com isso? Henrique respirou fundo, ainda perdido em pensamentos. Eu não sei, mas ela me reconheceu de alguma forma. Ela tem algo a ver com o meu passado, e eu não vou parar até descobrir o que é. Marina o olhou, reconhecendo a determinação nos olhos dele. Ela sabia que agora não havia mais volta. Eles estavam no caminho certo, mas o que os aguardava poderia ser algo muito mais doloroso do que ele imaginava. Henrique se virou e saiu do galpão, sentindo um peso ainda maior no peito. Algo estava se formando, uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar, mas não havia mais como voltar atrás. Ele precisava descobrir a verdade. Henrique voltou para o carro sem dizer uma palavra. O barulho da rua parecia distante. Ligou o motor e ficou parado ali, com os olhos fixos no para-brisa. A imagem de Luna segurando o desenho ainda girava na sua cabeça. A casa está quebrada, as pessoas não sabem.
Elas se perderam. Aquilo soava mais como um aviso do que uma lembrança, e quanto mais ele tentava entender, mais tudo fugia da lógica. Enquanto dirigia, sua mente o levava de volta para a casa da infância. Começou a lembrar de pequenos detalhes que não vinham há anos. A sala com o tapete vermelho, a escada de madeira, a porta do quarto da mãe que ela mantinha sempre trancada à noite. Havia lembranças soltas, vozes abafadas em corredores, risos que terminavam em silêncio, e sempre aquela sensação de que faltava alguém, uma presença ausente que ele nunca soube explicar. Chegando em casa, Henrique foi direto para o escritório e puxou uma caixa que nunca tinha aberto. Era da época da mudança da mãe, quando ela já estava doente e ele teve que tirar tudo da casa antiga. Começou a mexer em papéis velhos, cadernos, documentos, recortes de jornal. Quase tudo era irrelevante, mas no fundo da caixa encontrou um envelope com o nome Elisa escrito à mão. O susto foi imediato. Abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia uma carta escrita pela própria mãe. Henrique, se um dia você encontrar esta carta, é porque as coisas não saíram como eu imaginei. Você era apenas um menino quando tudo aconteceu. Elisa entrou nas nossas vidas de forma repentina. Ela era sangue do seu pai, mas não era sua culpa. Você não teve culpa de nada. Eu precisava proteger você. E ela também. Me perdoe. A carta parava ali, como se tivesse sido interrompida. Henrique leu e releu o texto. O que a mãe queria dizer com "você não teve culpa"? Ele procurou mais na caixa, mas não havia nada. Sentiu um aperto forte no estômago, como se um peso antigo estivesse voltando com força. No dia seguinte, ligou para Marina. A gente precisa conversar. Agora. Marcaram num café discreto na Vila Madalena. Marina chegou antes, como sempre. Estava preocupada. Henrique tinha uma expressão tensa, mais do que de costume. Eu achei uma carta da minha mãe. Ela sabia da Elisa. E disse que eu não tinha culpa de nada, mas não explicou do que. Marina ouviu com atenção. Pegou a carta, leu devagar. Depois olhou para ele com uma expressão séria. Henrique, e se você soubesse de algo, mesmo sem lembrar, algo que fez sua mãe apagar essa parte da sua história? É isso que me assusta. Eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa muito errada teve ali. A memória não apaga sem motivo. Pode ter sido um trauma, algo que sua mente bloqueou. Eu preciso lembrar, preciso entender. Porque essa menina, ela não tá só perdida. Ela tá tentando me mostrar alguma coisa. E se for mesmo a Elisa, como o Vicente disse, então a gente compartilha mais do que sangue. Marina ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou. Henrique, você já pensou que talvez ela não esteja sozinha nessa? Como assim? Que alguém pode estar usando ela? Alguém que conhece seu passado, que sabe da Elisa e que está puxando os fios. Essa possibilidade fez Henrique se encostar na cadeira pensativo. Era uma ideia assustadora, mas que fazia sentido. O aparecimento de Luna, o desenho, a foto, tudo parecia muito orquestrado para ser apenas coincidência. Do outro lado da cidade, Luna observava Nando com mais atenção do que de costume. Nos últimos dias ele andava estranho, mais nervoso. Conversava baixo com dois rapazes que nunca dormiam ali com as outras crianças. Sempre à noite, sempre em segredo. Nando dizia que estava resolvendo umas coisas, mas Luna sentia algo diferente. Ela começou a sair sozinha com mais frequência, andando até o bairro onde Henrique havia parado o carro na outra noite. Uma tarde, Luna foi vista por Beatriz, a ex-esposa de Henrique. Beatriz estava saindo de uma padaria quando viu a menina parada na calçada, olhando para um carro estacionado. Reconheceu de longe. Era o mesmo carro de Henrique. A menina não fez nada, só observava. Beatriz não soube explicar, mas aquilo mexeu com ela. Ao chegar em casa, resolveu ligar para Henrique. Henrique, preciso te falar uma coisa. O que foi agora? Vi uma menina hoje. Aquela que você comentou. Ela estava parada do lado do seu carro. Você deixou alguma coisa lá? Henrique ficou mudo por alguns segundos. Não, mas ela aparece do nada. Eu acho que me segue. Henrique, me diz uma coisa. Essa história de menina perdida tem alguma coisa a ver com aquela época? Com o que aconteceu com sua mãe? Henrique sentiu o sangue gelar. Por que você está me perguntando isso? Porque quando a gente se separou, eu encontrei uma carta no fundo de uma gaveta. Uma carta com o nome Elisa. Eu não entendi nada, mas nunca te falei.
Henrique sentou sem palavras. O nome estava começando a aparecer em todos os lugares. Era como se o passado estivesse sendo desenterrado por várias mãos ao mesmo tempo. Beatriz, eu preciso que você me dê essa carta. Agora. Eu não tenho mais, joguei fora. Não entendi, achei que era algo velho. Henrique desligou. As peças estavam se mexendo rápido demais. E cada uma apontava para o mesmo lugar. Elisa. Enquanto isso, Marina decidiu procurar por registros antigos. Ligou para uma amiga que trabalhava num centro de arquivos da prefeitura. Pediu ajuda para localizar qualquer informação sobre adoções ou registros de guarda envolvendo o sobrenome Viana. Passou horas no arquivo, folheando papéis antigos, até que encontrou algo estranho. Um processo de tutela informal arquivado em nome de Vera Lúcia Viana, a mãe de Henrique, referente a uma criança chamada Elisa dos Santos, o ano 1992. O curioso era que o processo havia sido interrompido poucos meses depois, sem nenhuma justificativa registrada. Marina tirou cópias dos papéis e ligou para Henrique. Henrique, acabei de encontrar um processo da sua mãe. Ela entrou com pedido de tutela de uma menina chamada Elisa, mas o processo foi cancelado, sem motivo. Sabe o que isso significa? Henrique ficou em silêncio. Que minha mãe tentou ficar com ela, depois desistiu, ou foi obrigada a desistir. Do outro lado do telefone, Marina estava apreensiva. Henrique, alguma coisa aconteceu naquela casa, e eu acho que Luna sabe o que foi. Henrique desligou sem dizer mais nada. Ele sabia. Algo estava vindo à tona. E o nome da menina não era apenas uma coincidência. Era um lembrete de algo que ele, no fundo, nunca deixou de carregar. A noite caiu mais silenciosa que o normal. Henrique estava em casa, mas sua mente parecia em outro lugar. As palavras de Marina, a ligação de Beatriz, os papéis que encontrou e principalmente o silêncio da própria memória criavam um labirinto dentro dele. O nome Elisa agora era mais do que um eco do passado. Era uma presença real, concreta, viva. E se Luna fosse mesmo Elisa, o que ela queria dele? Justiça, afeto, explicações, ou apenas que ele lembrasse? Tentou dormir, mas foi em vão. Às 3 da manhã, estava de pé, andando de um lado para o outro na sala, revirando mentalmente as últimas conversas. A imagem de Vicente o incomodava mais do que todas as outras. Seu irmão parecia saber mais do que dissera. Aquela reação no telefone, o silêncio prolongado, não era só dor, era medo. E medo, para Vicente, nunca veio sem motivo. No dia seguinte, Henrique foi até a casa do irmão sem avisar. Tocou a campainha várias vezes, até Vicente finalmente atender. A expressão dele era de cansaço e irritação. O que você quer agora? Chega de me enrolar, Vicente. Você sabia da Elisa. Você morou comigo naquela época. Você lembra de algo que eu não lembro. Fala logo. Vicente não respondeu de imediato. Abriu a porta com força e saiu para o quintal dos fundos. Henrique o seguiu. Não vou embora sem uma resposta. Eu mereço saber. Vicente acendeu um cigarro e ficou olhando para o nada. A mãe não queria que você soubesse. Ela dizia que lembrar só ia te machucar, mas talvez esconder doeu mais ainda. Henrique se aproximou. Eu preciso entender. Eu bloqueei tudo aquilo por algum motivo. Mas agora tá voltando. A menina, a Luna, ela tá me puxando para esse passado. Se for a Elisa, ela merece que alguém saiba a verdade. Vicente jogou o cigarro no chão e o pisou com força. Você não lembra do que aconteceu naquela noite? Henrique balançou a cabeça. Nada. Você surtou, Henrique. Era fim de ano. A mãe saiu com Elisa para comprar umas coisas. Voltou com ela toda molhada de chuva, mas feliz. Vocês brincaram. E do nada, você travou. Entrou no quarto, ficou horas sem sair. Quando saiu, estava com os olhos vermelhos, como se tivesse visto um fantasma, e repetia: ela vai embora, ela vai embora. No dia seguinte, a mãe mandou a menina embora. Sumiu com ela. E nunca mais falou no assunto. Henrique passou a mão no rosto tentando juntar os pedaços. Por que eu reagi assim? Eu não sei, mas você ficou doente depois disso. Te internaram por uns dias. Não foi só psicológico. Teu corpo entrou em colapso. Febre, confusão, até desmaio. Henrique respirou fundo. O corpo dele reagira ao que a mente tentou esquecer. Era mais do que um trauma emocional. Era uma ruptura completa. A mãe escreveu uma carta. Disse que eu não tive culpa. Que precisava proteger a mim e a Elisa.
Ela achava que você não suportaria saber. Henrique fechou os olhos. A cabeça latejava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Luna estava estranha. Nando percebeu. Ela não desenhava mais. Ficava olhando para a porta como se esperasse alguém chegar. Já fazia dias que não dormia direito. Começava a falar dormindo, com palavras desconexas. Ele não sabia, ele não queria. Nando, preocupado, começou a evitar que ela saísse. E quando Marina apareceu no galpão, ele foi direto. Ela não tá bem, não tá comendo direito, tá falando coisas estranhas. Marina se abaixou ao lado de Luna e a olhou com cuidado. Luna, quer me contar o que tá sentindo? A menina não respondeu. Apenas apontou para um canto escuro do galpão. Ele estava ali. Quem? O moço que ajudava. Mas ele mentia. Marina franziu a testa. Era a primeira vez que Luna mencionava outra pessoa. Alguém que ela parecia lembrar com medo. Alguém que fingia ajudar, mas escondia algo. Marina tentou continuar. Como ele era? Você lembra o nome? Luna apenas balançou a cabeça, com os olhos arregalados. Ele queria mandar embora. Como antes. No mesmo instante, Nando ficou tenso. Se afastou um pouco, fingindo não ouvir. Marina percebeu. O jeito dele mudou. O garoto, sempre protetor, parecia nervoso com aquelas palavras. Ela observou de canto de olho. Nando puxou o celular e saiu do galpão, indo até a rua, falando baixo com alguém. Marina se aproximou de uma das crianças mais novas, um menino chamado Kaique. Kaique, você já viu alguém estranho vindo aqui? Algum adulto que fala com o Nando? O menino olhou para os lados e sussurrou. Tem um homem, ele vem só à noite. Dá dinheiro pro Nando. Fala pra gente não contar. Marina sentiu o estômago virar. Pegou o celular discretamente e anotou a informação. Precisava investigar isso. Naquela mesma noite, Henrique recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu com receio. Boa noite, Henrique. É melhor parar de mexer onde não deve. Henrique ficou mudo. Tem coisa que foi enterrada por um motivo. Lembrar pode machucar mais gente do que você imagina. Quem tá falando? Silêncio. A ligação caiu. Henrique ligou para Marina imediatamente e contou. Ela foi direta. A Luna falou de um homem que mentia. E eu acho que o Nando sabe mais do que está dizendo. Pode ter alguém usando essas crianças, Henrique. Para quê? Talvez para chegar até você. Ou para esconder alguma coisa que envolve vocês dois. Henrique ficou calado por alguns segundos. Marina, e se o Nando estiver envolvido nisso? Não posso afirmar nada, mas ele está escondendo algo. E a Luna tem medo dele, mesmo que não diga com todas as palavras. Henrique apertou o celular com força. Eu vou descobrir quem está por trás disso. Nem que para isso eu tenha que cavar o passado todo sozinho. Enquanto desligava a chamada, alguém observava Luna de longe. No fundo do galpão, escondido atrás de uma pilha de caixas, um homem que ninguém via há dias se aproximava devagar. Ele usava um boné escuro, rosto semi-coberto. Não era da rua, não era um voluntário. Ele apenas olhava e sorria. O dia amanheceu com céu nublado e abafado, como se algo estivesse para acontecer. Henrique já não sabia mais como manter a rotina. Seus dias antes preenchidos com reuniões, e-mails e decisões estratégicas haviam sido tomados por uma angústia crescente e uma necessidade urgente de descobrir a verdade. Havia um incômodo no ar, algo que ele não conseguia nomear, mas que fazia o peito apertar cada vez que pensava em Luna, ou em Elisa, como agora começava a aceitá-la. Naquela manhã, Henrique foi até a antiga casa da família, no bairro onde cresceu. O imóvel estava alugado, mas ainda era dele. Pediu à imobiliária para fazer uma vistoria, alegando interesse em reforma. Quando entrou, o cheiro da madeira envelhecida misturado com poeira bateu forte. Cada canto da casa guardava algum tipo de memória, ainda que em pedaços. Ele andou devagar pela sala, pelas escadas, e parou em frente à porta do quarto da mãe. Ali ficou por alguns minutos com a mão na maçaneta, como se ainda esperasse permissão para entrar. Ao abrir, encontrou o ambiente quase intocado. A nova moradora não usava o cômodo. As cortinas estavam fechadas e o ar parecia preso no tempo. Henrique começou a vasculhar. Abriu gavetas, moveu caixas, levantou um pedaço solto do assoalho. E ali, embaixo de uma tábua frouxa, encontrou uma pequena caixinha de madeira. Dentro, havia fotos antigas, algumas conhecidas, outras que ele nunca tinha visto. Uma em especial o fez sentar no chão, com as mãos trêmulas.
Era uma imagem da mãe segurando Elisa no colo, com os olhos marejados. Ao lado delas, um homem que ele não reconhecia. Alto, moreno, com um sorriso forçado. No verso da foto, escrito à caneta, V. Santos, 1992. Henrique tirou uma foto com o celular e mandou para Marina. Ela respondeu minutos depois. Henrique, esse homem já apareceu. Foi citado num dos relatórios antigos que pedi no arquivo. Trabalhava como porteiro no prédio dos seus pais naquela época. Wagner dos Santos. Ele desapareceu anos depois, sem deixar rastro. Henrique leu a mensagem 3 vezes. O nome fazia sentido. Luna tinha dito que o moço que ajudava mentia. Poderia ser ele. A ligação estava clara. Mas por que ninguém nunca falou sobre isso? Por que sua mãe teria uma foto com ele, Elisa e aquele olhar triste? Enquanto isso, no galpão, Nando estava cada vez mais agitado. A presença frequente de Marina incomodava. Ele não dizia diretamente, mas a tensão entre os dois era visível. As outras crianças também começaram a se retrair quando ela chegava, como se tivessem sido instruídas a não falar mais. Luna, por outro lado, estava cada vez mais calada. Parou de desenhar, de falar, de comer direito. Passava horas sentada no canto, olhando para o chão, murmurando frases que ninguém entendia. Certa tarde, Marina tentou conversar de novo com ela, mas Luna apenas segurou seu braço e sussurrou. Ele voltou. Quem, Luna? O que mentia? O que fazia a mamãe chorar? Marina gelou. Ela sabia que Luna estava lembrando, e que essas lembranças estavam machucando. Decidiu insistir. Ele vem aqui? Você viu? Luna assentiu, os olhos assustados. Ele não fala, só olha. Ele sabe que eu sei. Nesse mesmo dia, ao sair do galpão, Marina decidiu seguir Nando discretamente. Estacionou o carro alguns metros à frente e o viu sair por uma das portas laterais, falando ao telefone com alguém. Ficou observando de longe, mas não conseguiu ouvir a conversa. Ele parecia ansioso, gesticulava muito. Em seguida, entrou num carro escuro que já o esperava na esquina. Marina anotou a placa e tirou uma foto. Naquela noite, ela ligou para Henrique. Eu acho que descobri algo sério. Seguiu Nando. Ele entrou num carro que não era dele. Estava falando com alguém antes, parecia nervoso. Conseguiu ver quem estava no carro? Não, mas anotei a placa. Vou tentar descobrir amanhã com uma amiga que trabalha no Detran. E a Luna? Como ela tá? Pior. Disse que ele voltou, que está sendo vigiada. Henrique sentiu o corpo gelar. A sensação de perigo agora era real. Alguém estava agindo nas sombras, e não era só uma coincidência. Era um plano. Na manhã seguinte, Marina conseguiu a informação da placa. O carro estava registrado em nome de uma empresa de segurança particular que tinha contrato com um dos prédios comerciais administrados pela Viana Construtora, a empresa de Henrique. Ao cruzar os dados, Henrique lembrou de um nome que há anos havia sido afastado por conduta inadequada: Walter Mendes. Segurança terceirizado, morava em uma comunidade próxima ao centro e tinha sido dispensado discretamente após rumores de comportamento estranho com filhos de moradores. Marina, o nome dele era Walter, mas no verso da foto da minha mãe está escrito V. Santos. Pode ser ele usando outro nome. E se for ele? O que ele quer agora? Henrique ficou em silêncio. O peso da resposta era óbvio. Ele pode ser o pai da Elisa. Marina não respondeu. Ambos sabiam o que isso significava. Do outro lado, Nando se encontrava mais uma vez com o homem do carro. Dessa vez, o rosto dele estava à mostra. Era o mesmo da foto antiga. O tempo havia marcado o rosto, mas os traços eram inconfundíveis. Eles conversavam baixinho, atrás de um mercado fechado. Ela tá lembrando, disse Nando, preocupado. Você sabe o que tem que fazer, respondeu o homem frio. Mas e se ela contar? Aí não tem mais volta. No galpão, Luna se encolhia num canto, abraçando os joelhos. Em sua mão, um pedaço de papel com palavras escritas a lápis. Henrique, casa, verdade. Era o que ela tentava entregar para alguém, mas ninguém queria ver. Naquela noite, Henrique teve um sonho. Estava na sala da casa antiga e via a mãe chorar, segurando a menina no colo. Ele mesmo, criança, assistia tudo sem entender. Depois, um homem aparecia, discutia com a mãe. Ele gritava, apontava, e a menina começava a chorar. Henrique, no sonho, tentava gritar, mas não conseguia. Acordou suando, ofegante, e soube com certeza que estava perto.
muito perto de entender o que havia sido apagado da sua mente. Mas o tempo estava contra ele. Alguém também sabia. E esse alguém não estava disposto a deixar a verdade sair da escuridão. Henrique passou o dia com a mente entorpecida pelo sonho da noite anterior. Tinha certeza de que não era um sonho qualquer. Era a memória. A lembrança era borrada, mas forte. Os gritos, a figura do homem, a mãe com Elisa no colo, aquilo tudo estava escondido nele há anos, mas começava a vazar pelas rachaduras do tempo. Ligou para Marina logo cedo. Ele é o pai da Elisa. Eu senti isso no sonho. Era ele que gritava com a minha mãe. Era ele que ela tentava afastar. Henrique, se for mesmo ele, então ele está por perto. A Luna está com medo. Eu acho que ela sente que ele quer levá-la de novo, ou silenciá-la. Ela precisa sair dali. Não dá mais para deixar essa menina nesse galpão. A gente precisa tirar ela de lá agora. Concordo. Vou entrar em contato com uma amiga que trabalha num abrigo seguro. Eles podem acolhê-la temporariamente. Enquanto Marina fazia as ligações, Henrique foi até a empresa. Entrou direto na sala de arquivos antigos. Queria confirmar uma coisa. Vasculhou documentos, contratos, fichas de prestadores de serviço. Levou quase 2 horas até encontrar o que procurava. A ficha de Walter Mendes. E num campo preenchido à mão estava lá. Nome de nascimento Walter Santos. O mesmo nome que estava escrito atrás da foto guardada pela mãe. Era ele. Sentado à mesa, Henrique sentiu um frio tomar seu corpo. Tudo indicava que Walter era o pai biológico de Elisa. Provavelmente teve um caso com a mãe da menina, e por alguma razão, ela o afastou. Ele então pode ter tentado buscá-la de volta. E a mãe de Henrique, talvez por piedade ou medo, acolheu Elisa, até que tudo se perdeu. Henrique pegou o telefone e ligou para Vicente. Preciso que você venha comigo hoje, é sério. Pra quê? Porque você também estava lá. E se eu não lembrar de tudo, você talvez lembre de alguma coisa que me ajude. Me encontra na casa da mãe. 7 da noite. Vicente hesitou, mas concordou. Enquanto isso, no galpão, Luna não saiu do canto o dia todo. Nando evitava ficar perto dela, e as outras crianças pareciam tensas, como se sentissem que algo estava prestes a acontecer. Perto do fim da tarde, Marina chegou com um carro da prefeitura. 2 assistentes sociais a acompanhavam. Luna, vamos te levar para um lugar seguro, tá? Você não vai mais dormir aqui. Vai ter comida quente, cama, brinquedos, e vai poder desenhar quanto quiser. Luna a olhou nos olhos e perguntou baixinho. O Henrique vai me ver? Vai sim. Ele pediu para você ir para um lugar seguro. Ele está cuidando de tudo. A menina assentiu, mas antes de sair, correu até um canto escuro do galpão. Voltou com um envelope amassado, entregou para Marina. É para ele, só para ele. Marina guardou o envelope com cuidado e conduziu Luna até o carro. Do outro lado da cidade, Henrique e Vicente se encontraram na antiga casa da família. O clima era pesado desde o início. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Vicente antes de entrar. Tenho. Não dá mais para fugir. Andaram juntos pela casa. Henrique foi direto até o antigo quarto da mãe. Ficaram ali parados, olhando em volta. Vicente parecia desconfortável. Teve uma noite, Henrique, começou ele. Uma noite em que você desapareceu da casa por umas 2 horas. A mãe ficou desesperada. Quando te achou, você estava no quarto da Elisa, abraçado com ela, chorando. Disse que queria protegê-la. Eu não lembro disso, mas eu lembro. E no dia seguinte, foi a última vez que vimos ela. Henrique sentiu um aperto no peito. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Foi então que Marina ligou. Henrique, a Luna foi levada em segurança. Mas tem um problema. O que foi? O Nando sumiu, e uma das crianças disse que viu ele conversando com aquele homem. O tal que ela tem medo? Ele entregou ela? Não, mas acho que eles tinham um plano. Só que a gente agiu antes. Henrique fechou os olhos. Aquilo estava se acelerando demais. Luna me deu um envelope. Disse que era para você. Pode ler. Tem certeza? Tenho. Marina abriu o envelope. Dentro havia um desenho, mas dessa vez mais elaborado. Uma casa com 2 andares, uma mulher com expressão triste, uma menina pequena e, ao lado delas, um homem de terno, com uma lágrima desenhada no rosto. Atrás deles, na sombra de uma porta, um outro homem, com olhos escuros e um sorriso sinistro. E no canto inferior do papel, escrito com letras tortas, ele viu tudo. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Henrique,
Você viu o que aconteceu com a Elisa, quando criança? Algo que sua mente apagou. Henrique respirou fundo. Eu preciso lembrar, agora mais do que nunca. Naquela mesma noite, Nando reapareceu. Foi até o galpão, viu tudo vazio e ligou para Walter. Eles tiraram a menina, sumiram com ela. Então muda o plano. Agora a gente vai atrás dele. Do Henrique? Ele é a chave. Sempre foi. No abrigo onde Luna estava, 2 assistentes revezavam a atenção com as crianças. Uma delas percebeu que Luna não dormia. Estava sentada, com os olhos abertos, segurando um pequeno papel dobrado. Quer que eu leia para você? Luna estendeu o papel. Estava escrito com lápis. Ele acha que eu esqueci, mas eu lembro do cheiro. A assistente não entendeu, mas Luna fechou os olhos e sussurrou. Quando ele chegava, a mamãe parava de sorrir, e eu me escondia. No mesmo instante, Marina mandou uma mensagem para Henrique. Ela lembra de tudo, e tá com medo, mas ela não quer fugir. Quer que você saiba. Henrique leu, sentou-se no chão da antiga casa, cercado por lembranças que começavam a reaparecer como pedaços soltos. E ali, sozinho, ele viu a imagem da Elisa criança, escondida atrás da porta, enquanto o homem gritava com a mãe dele. Ele, pequeno, olhando pela fresta, o rosto do homem, o grito da mãe e o silêncio que se seguiu. Ele viu, e naquele instante, ele soube. Henrique permaneceu ali, sentado no chão da casa onde cresceu, como se o tempo tivesse parado. As lembranças, antes trancadas em algum porão da sua mente, vinham agora como flashes. Não eram imagens nítidas, mas sensações, vozes, cheiros. O mais forte de todos era o medo. O medo que ele sentiu quando criança, ao ver aquele homem, o mesmo da foto, o mesmo que Luna desenhou, gritando com sua mãe, ameaçando levar Elisa embora. Ele não lembrava das palavras exatas, mas lembrava da tensão no ar, da forma como a mãe se colocava na frente da menina, como se aquilo fosse a última coisa que ainda podia proteger. Ele também se viu escondido atrás da porta, pequeno, impotente. Lembrou da noite em que a mãe o encontrou chorando no quarto da Elisa, dizendo que ela não podia ir embora, que ele ia machucar ela. A mãe tentou acalmá-lo, mas alguma coisa mudou depois daquela noite. Henrique ficou doente, bloqueou tudo. A mente, como defesa, apagou. Agora, adulto, ele começava a entender. Aquilo não era só sobre Luna, nem só sobre Elisa. Era sobre uma história interrompida, um trauma compartilhado que, de alguma forma, voltou através dos olhos de uma menina que nem sabia explicar o que sentia, mas sentia. A casa parecia mais fria do que antes. Vicente ainda estava no corredor, inquieto, sem saber o que fazer com a própria culpa. Ele nunca entendeu exatamente o que havia acontecido, mas sabia que havia algo de errado. A mãe nunca falava. Sempre que tentava tocar no assunto, ela desviava. E ele, com o tempo, também aprendeu a não perguntar. Henrique finalmente se levantou, olhou para o irmão e disse: "A gente deixou essa menina sozinha, Vicente. Ela sumiu por causa do silêncio de todo mundo, mas agora ela está aqui de novo e está pedindo para alguém fazer diferente." Vicente apenas assentiu com a cabeça, sem ter coragem de responder. No abrigo, Marina sentou ao lado de Luna e mostrou no tablet uma imagem antiga que havia encontrado nos arquivos digitais da prefeitura. Era uma foto em preto e branco de um homem uniformizado, trabalhando como porteiro num prédio antigo. "Luna, esse aqui era o moço que mentia?" Luna olhou com os olhos assustados. Depois assentiu lentamente. Em seguida, abaixou a cabeça e murmurou: "Ele me levava para o quarto escuro quando a mamãe saía para limpar. Dizia que era segredo, que se eu contasse, ela ia embora para sempre." Marina engoliu em seco. Cada palavra doía. Ela sabia que a menina estava descrevendo algo que só uma criança que viveu aquilo poderia saber. A dor não vinha só do abandono, vinha do que foi feito no silêncio, nas brechas da ausência. Henrique foi até o abrigo naquela mesma tarde. Quando entrou, Luna estava sentada no canto, olhando para a janela. Assim que o viu, ela não correu, apenas o encarou. E como já havia acontecido outras vezes, os dois se reconheceram em silêncio. Ele se abaixou devagar. "Você lembra de mim, não lembra?" Luna apenas assentiu. Henrique olhou para ela com cuidado, sem forçar nada. "Eu também tô lembrando de você, aos poucos, mas agora eu sei que você estava lá, e que eu vi tudo." Ela olhou nos olhos dele e sussurrou: "Você tentou me proteger,
Henrique sentiu a garganta fechar. Respirou fundo, tentando não chorar. E vou tentar de novo. Dessa vez, direito. Marina entrou na sala segurando uma pasta com os documentos que viriam a seguir. Luna seria oficialmente encaminhada para um lar temporário e o nome dela começaria a aparecer em registros. Mas nada disso adiantaria se o perigo ainda estivesse à solta. Henrique, disse Marina num tom mais baixo, descobri que o Walter não só trabalhou com sua família, mas continuou próximo da construtora mesmo depois de ser desligado. A empresa onde o carro dele está registrado foi contratada indiretamente para fazer segurança em algumas obras suas, por indicação de gente que você nem lembra mais. Henrique olhou para ela, sério. Isso quer dizer que ele nunca se afastou de verdade. E talvez tenha ficado por perto esperando o momento certo. Naquela noite, Henrique voltou para casa e se trancou no escritório. Ligou para um antigo funcionário da área de segurança da empresa, um homem de confiança que havia saído por motivos pessoais, mas que conhecia bem os bastidores. Carlos, preciso que você encontre para mim o endereço atual do Walter Santos. Último nome que usou, Walter Mendes. Qualquer coisa ligada a ele. Eu pago o que for. Me dá 24 horas. Henrique desligou, sabendo que o relógio estava contra ele. O homem que assombrava as lembranças de Luna estava por perto. E agora ele sabia que Luna lembrava. Na manhã seguinte, Carlos ligou. Achei. Ele está morando numa casa simples, nos fundos de um terreno na Zona Norte. Nome falso na caixa de correio, mas a foto do cadastro é ele. É o mesmo cara da ficha da tua empresa. Ele está vivo e ativo. Henrique anotou o endereço. Mas antes de ir até lá, ligou para Marina e pediu que ela tirasse Luna do abrigo por algumas horas, apenas para levá-la para um local mais discreto. Tinha medo de que Walter descobrisse onde ela estava. Marina atendeu o pedido, mas avisou. Você não vai sozinho, né? Não, eu vou com o Vicente. Vicente não hesitou quando soube do plano. Se ele for mesmo o que a gente acha, precisa pagar pelo que fez. Chegaram ao endereço perto do fim da tarde. A casa era simples, com um muro rachado e uma porta de madeira antiga. Henrique bateu 2 vezes. A porta se abriu parcialmente. E lá estava ele, mais velho, mais magro, mas com os mesmos olhos, os mesmos da foto. Pois não? Henrique respirou fundo. A gente precisa conversar, é sobre Elisa. O homem congelou por um segundo. O nome o atingiu como um soco no estômago. Você se enganou. Não conheço esse nome. Conhece, sim. Você estava lá. Você ameaçou a minha mãe. Você machucou uma criança. E agora ela voltou. E lembra de tudo. Walter olhou em volta como se medisse as opções de fuga. Depois, com um sorriso irônico, disse: ela não devia lembrar. Isso tudo era para ter ficado no passado. Henrique deu um passo à frente, mas não ficou. O homem recuou, mas não disse mais nada. Vicente, ao lado do irmão, estava trêmulo. O passado estava vivo ali, em carne e osso. Henrique olhou nos olhos do homem e disse num tom firme: se você chegar perto dela de novo, não vai ter como fugir. Eu vou expor tudo. Nome, foto, tudo o que você fez. O mundo vai saber. Walter fechou a porta com força, mas eles sabiam. Ele ouviu. E agora sabia que eles estavam prontos para enfrentá-lo. Henrique saiu da frente da casa de Walter com o corpo tenso, mas a cabeça estranhamente mais leve. Agora ele sabia com quem estava lidando. Não havia mais dúvida. O mesmo homem que assombrava as lembranças de Luna era o mesmo que um dia destruiu a paz da casa onde ele cresceu, e de alguma forma tinha permanecido por perto, esperando, espreitando, até o momento em que a peça esquecida do passado reaparecesse. Vicente caminhava ao lado do irmão em silêncio. Os dois sabiam que aquilo ainda não tinha acabado. Walter não era o tipo de homem que simplesmente recuava. Se passou todos esses anos em silêncio, é porque estava esperando por algo. E agora, com a reaparição de Luna, ou Elisa, como eles começavam a aceitar, ele sabia que corria o risco de tudo vir à tona. Acha que ele vai tentar algo? Perguntou Vicente, sem desviar os olhos da rua. Tenho certeza que vai, respondeu Henrique. E é por isso que a gente precisa agir antes. Henrique foi direto para a casa de Marina. Ela havia levado Luna para lá com autorização provisória do abrigo. Queria mantê-la em um lugar mais reservado, mais seguro, até decidirem o próximo passo. Luna estava no quarto de hóspedes, dormindo pela primeira vez em dias com alguma tranquilidade. Marina não contou os detalhes do encontro com Walter,
mas deixou claro que o clima havia mudado. A gente precisa pensar em algo concreto, disse ela, assim que Henrique entrou. Não dá para deixar isso tudo nas mãos do acaso. Se esse homem tentar chegar perto dela, não vamos conseguir proteger se estivermos sempre um passo atrás. Henrique concordou. Tirou do bolso o papel com o endereço de Walter e colocou sobre a mesa. Amanhã vou acionar meu advogado. Não para envolver polícia, ainda não. Mas quero levantar tudo sobre ele. Documentos falsos, registros de trabalho, qualquer coisa. Ele passou anos escondido, mas ninguém vive no escuro para sempre, sem deixar rastros. Enquanto discutiam os próximos passos, Luna acordou e desceu as escadas em silêncio. Foi até a cozinha, onde Marina preparava chá. Ela ficou parada na porta, observando os dois adultos discutindo. Quando Henrique notou, parou imediatamente. Tá tudo bem, Luna, a gente só tá tentando te proteger. Ela andou até ele devagar. Trazia nas mãos um caderno pequeno, velho, com folhas soltas. Entregou para Henrique sem dizer nada. Era da minha mãe, disse baixinho. Henrique abriu o caderno com cuidado. As folhas estavam gastas, mas em muitas delas havia anotações curtas, rabiscos e datas. Uma das páginas chamou a atenção. Tinha algo parecido com um desabafo, escrito com letras apressadas. Se ele descobrir que deixei a Elisa lá, ele volta. Disse que ela era dele, mas ela tem medo dele. Eu também. Henrique leu aquilo como se estivesse lendo uma sentença. Marina se aproximou, leu por cima do ombro e disse com um fio de voz. Essa mulher... A mãe da Elisa confiou na sua mãe. Entregou a filha para ela porque achava que seria mais seguro. Henrique fechou o caderno com cuidado. Já não havia mais espaço para dúvida. A mãe dele sabia do risco, e ainda assim acolheu a menina, mesmo sabendo que Walter poderia voltar a qualquer momento. Na manhã seguinte, Henrique passou no escritório do advogado. Pediu que rastreasse tudo o que pudesse sobre Walter, inclusive contratos indiretos feitos através da construtora. Enquanto isso, Marina levou Luna a uma consulta com uma terapeuta de confiança. Não contaram tudo, apenas disseram que a menina tinha memórias antigas voltando e que precisava de um ambiente seguro para expressar. Durante a sessão, Luna desenhou novamente, mas dessa vez fez algo diferente. Desenhou a planta de uma casa, não uma casa qualquer. Era a casa da infância de Henrique, detalhada com cada cômodo em seu lugar, inclusive o porão, um espaço que nem Marina sabia que existia. De onde você viu essa casa? Perguntou a terapeuta. Eu morava lá, respondeu Luna com naturalidade, mas era só por um tempo, depois me mandaram embora. E ele ficou bravo. A terapeuta ligou imediatamente para Marina, que mostrou o desenho a Henrique. Ela lembra de tudo, Henrique. Até do porão. Até de cômodos que nem você lembrava. Henrique levou o papel para casa. Ficou olhando para aquela planta desenhada por mãos pequenas, mas com precisão surpreendente. O porão... Ele não lembrava de ter ido lá mais de 2 vezes quando criança. Era escuro, úmido, e a mãe sempre dizia para não descer. Mas agora, algo o incomodava. E se tivesse mais lá? No dia seguinte, voltou à antiga casa. Levou lanternas, luvas e uma chave antiga que achou entre as coisas da mãe. O porão ficava do lado externo, numa porta quase escondida atrás do jardim. Forçou a fechadura até conseguir abrir. A escada era curta, o ar denso. E lá embaixo, num canto, uma pequena caixa metálica, velha, quase enferrujada. Abriu com cuidado. Dentro, uma boneca antiga, fotos rasgadas e um envelope com letras tremidas. Desculpa por tudo. A carta, escrita à mão, era da mãe dele. O conteúdo era direto. Henrique, se um dia você encontrar isso, é porque as verdades voltaram. Elisa foi deixada comigo porque a mãe dela não podia protegê-la. Walter ameaçou levar a menina e eu fiz tudo o que pude para impedir. Mas quando você viu ele machucando ela naquele dia, você entrou em choque e eu precisei fazer o que achei certo. Protegi você da memória e protegi ela do homem que a chamava de filha. Henrique caiu sentado no chão. A mãe sabia de tudo. Ele viu. Ele tentou proteger, mas o trauma foi tão forte que apagou. E agora a história estava de volta. No fim da tarde, ao sair da casa, recebeu uma ligação do advogado. Henrique, encontramos documentos do Walter com o nome de Elisa numa lista antiga. Ele tentou pedir a guarda da filha nos anos 90. Foi negado por comportamento instável. Depois sumiu. Mas o mais estranho é,
Ele assinou contratos terceirizados com a construtora mesmo depois disso, sempre por nomes falsos. E uma das assinaturas mais recentes foi há apenas 2 anos. Henrique sentiu o sangue gelar. Ele nunca se afastou, só ficou esperando. Na mesma hora, ligou para Marina. Ela não atendeu. Ligou de novo. Nada. Na terceira tentativa, atendeu uma voz diferente. Ela não pode falar agora, Henrique. Era Walter. Não faz besteira, disse Henrique tentando manter a calma. Besteira foi terem se metido onde não deviam. Agora, vou terminar o que comecei. A ligação caiu. Henrique correu para o carro. Luna estava com Marina. E Walter agora sabia onde ela estava. Henrique saiu em disparada sem saber exatamente para onde ir primeiro. A ligação com a voz de Walter ecoava em sua cabeça como um alarme constante. Marina e Luna estavam em perigo. Ele tentava ligar de novo, mas o celular dela já estava desligado. Sabia que a última localização conhecida era o próprio apartamento de Marina, onde ela mantinha Luna protegida nos últimos dias. E era para lá que ele foi, acelerando por ruas movimentadas, cortando sinais vermelhos, ignorando o trânsito, como se cada segundo perdido pudesse custar algo irreversível. No caminho, ligou para Vicente. O Walter apareceu, pegou a Marina ou a Luna. Eu não sei onde estão. Preciso de você. Tô indo agora, me manda o endereço. Henrique chegou ao prédio de Marina em menos de 20 minutos. Estacionou de qualquer jeito, subiu as escadas correndo e bateu na porta com força. Ninguém atendeu. Tentou a maçaneta, trancada. Mas notou algo estranho. A porta não estava com o trinco passado. Forçou a entrada com o ombro até conseguir abrir. A sala estava revirada. Alguns objetos no chão, uma cadeira caída e a bolsa de Marina jogada perto do sofá. O celular dela estava ali com a tela trincada. O coração de Henrique disparou. Foi até os quartos. Nada. Nem Marina, nem Luna. Droga, murmurou, ligando novamente para Vicente. Eles não estão aqui. Acho que ele levou as duas. Tô indo na construtora agora. Tenho uma ideia. Do outro lado da cidade, Luna estava sentada no banco de trás de um carro antigo, ao lado de Marina, que tentava manter a calma. As mãos dela tremiam, mas ela não demonstrava pânico na frente da menina. Walter dirigia em silêncio. Usava boné, óculos escuros e um casaco velho, como se tentasse esconder a própria identidade mesmo sem testemunhas. A estrada que ele pegava era desconhecida. Marina tentava memorizar o caminho, pontos de referência. Qualquer coisa que pudesse ajudar depois. Você não precisa fazer isso, disse ela, finalmente quebrando o silêncio. Já passou tempo demais. Deixa ela em paz. Walter riu, um riso seco e irônico. Passou tempo demais mesmo, e ninguém pagou por nada. Agora vão pagar. Ela é só uma criança. Não, ela é a lembrança viva de tudo o que tiraram de mim. A mãe dela me tirou, a sua querida sogra me afastou, e agora você e o Henrique acharam que podiam brincar de heróis. Mas ninguém entende. Ela era minha filha. Luna apenas olhava pela janela sem dizer nada. Mas Marina notava que a menina não estava assustada como antes. Ela estava atenta, como se esperasse o momento certo para fazer algo. Na sede da construtora, Henrique entrou na sala de segurança. Chamou o antigo gerente de TI que ainda devia alguns favores. Eu preciso que você me ajude a localizar um celular. O da Marina. Tá desligado. Mas talvez tenha deixado um rastro antes de sumir. O técnico se movimentou rapidamente. Puxou os registros da última torre onde o celular havia sido detectado antes de desligar. Um bairro afastado, na zona rural. Henrique pegou o mapa, apontou para a estrada que saía dali e ligou novamente para Vicente. Encontrei. Acho que ele está indo para uma chácara ou um sítio naquela região. Vou precisar de você comigo. Já estou na metade do caminho. Me manda a localização. Enquanto isso, Walter parou o carro em frente a uma casa velha, no meio de um terreno afastado, cercado de mato. Desceu, abriu a porta de trás e fez sinal para Luna. Sai. Marina se adiantou. Não precisa disso. Eu vou com ela. Vai também. Mas se tentar qualquer coisa é a última coisa que faz. Entraram na casa. Era um lugar abandonado, mas limpo o suficiente para mostrar que alguém o usava de vez em quando. Tinha uma cama velha, uma mesa com cadeiras desiguais e uma mala no canto da sala. Marina olhou ao redor procurando qualquer objeto que pudesse usar depois, se necessário. Walter trancou a porta por dentro e puxou uma cadeira. Agora vocês vão ouvir. Para que isso? Marina insistiu.
que você quer? Eu quero que ela ouça, que entenda que tudo o que ela passou foi por culpa das escolhas erradas da mãe dela e da sua família rica, cheia de moral, que me tirou tudo. Ela precisa saber disso. Luna permaneceu em silêncio, mas encarava o homem com uma expressão que não era de medo, era de desprezo. Você batia nela, disse de repente, com a voz firme. Walter parou por um segundo, surpreso. Depois riu. E ela te contou isso? Que curioso. Achei que ela não lembrava. Eu lembro, e lembro do cheiro, e da porta que trancava. Você mentia. Marina olhou para a menina, admirada com a força na voz. Luna não estava mais fugindo. Do lado de fora, Henrique e Vicente chegavam ao fim da estrada de terra. O sinal era fraco, mas conseguiram seguir as coordenadas. O carro de Walter estava ali, parado. Henrique sentiu o estômago revirar. É aqui. Como vamos entrar? Perguntou Vicente, já saindo do carro. Henrique olhou em volta. Era arriscado, mas não havia tempo para pensar. Vamos pela lateral, tem uma janela aberta nos fundos. Dentro da casa, Walter se aproximava de Luna. Você devia ter esquecido de mim, ter ficado nas ruas como um cachorro, mas quis brincar de lembrar. Agora vai pagar por isso. Ele ergueu o braço para pegar a mala. Quando se virou, Marina pegou uma cadeira e o golpeou nas costas com força, o suficiente para derrubá-lo. Luna correu para o canto. Walter cambaleou, virou para Marina com fúria nos olhos. Você vai se arrepender disso. Mas antes que pudesse dar mais um passo, a porta dos fundos se abriu com força. Henrique entrou correndo, seguido de Vicente. Para aí! Gritou Henrique. Walter tentou reagir, mas Vicente o segurou. Marina agarrou Luna e saiu correndo pela porta da frente. Henrique deu 2 passos e parou diante do homem que por tanto tempo assombrou sua mente. Acabou. Você vai responder por tudo. Walter olhou nos olhos dele e disse com raiva. Você devia ter continuado sem lembrar. Agora estragou tudo. Henrique apenas se afastou. Não havia mais nada a ser dito. Lá fora, Luna abraçou Marina com força. Vicente saiu em seguida, segurando Walter, que resistia, mas já sem forças. Henrique se ajoelhou na frente de Luna. Ela o olhou com os olhos marejados, mas sem chorar. Você tá bem? Ele perguntou. Tô, porque agora eu sei que não tô sozinha. Henrique segurou a mão dela. Nunca mais vai estar. O sol já havia nascido quando Henrique entrou em casa, com Luna ainda adormecida no banco de trás do carro. Marina vinha no carro de trás com Vicente. O caminho de volta foi silencioso. A noite anterior parecia ter durado dias. Ninguém tinha forças para falar. O cansaço estava em cada gesto, mas o alívio também. Henrique levou Luna no colo até o quarto de hóspedes. Ela não acordou, só se encolheu um pouco, como se o corpo ainda tentasse se proteger de alguma coisa. Ele a cobriu com cuidado, ficou parado observando por alguns segundos e depois saiu fechando a porta devagar. Na sala, Marina já o esperava. Tinha olheiras fundas e os olhos vermelhos, mas continuava firme. Já avisei o abrigo. Eles vão mandar alguém para cá daqui a pouco, só para cumprir protocolo. Mas Luna vai ficar com você por enquanto. Eles concordaram que é o mais seguro. Henrique assentiu. Sentou no sofá com as mãos entrelaçadas. Marina sentou ao lado. O que vai acontecer com ele? Perguntou ele. Já liguei para uma advogada conhecida. Ela vai cuidar disso. Não é mais segredo. Ele foi detido por tentativa de sequestro e a documentação que a gente reuniu já está com ela. A parte da infância da Luna ainda vai ser investigada, mas tudo aponta para um histórico longo de abusos. Henrique suspirou fundo. E agora? Agora você respira. E cuida dela. Ele não respondeu. Apenas olhou em direção ao quarto onde Luna dormia. No início da tarde, 2 assistentes do abrigo chegaram. Fizeram perguntas formais. Tiraram algumas fotos da menina ainda dormindo, registraram as condições do local. Marina explicou o que havia acontecido, o porquê de Luna estar ali e a recomendação da equipe técnica. Vamos manter ela aqui por enquanto, disse uma das assistentes. Mas o processo vai seguir. Ela não pode ficar sob sua guarda definitiva sem uma ação judicial. Henrique assentiu. Eu entendo, e vou fazer o que for preciso. Marina observava tudo de perto. Ela sabia que aquele homem, o mesmo que antes parecia tão distante de tudo que era humano, agora se desdobrava sem esforço para proteger uma menina com quem dividia uma dor antiga. Era como se, naquele elo, ele finalmente estivesse se permitindo sentir algo além da rotina fria que construiu por anos.
Nos dias que se seguiram, Luna foi aos poucos saindo do silêncio. Falava pouco, mas já aceitava ficar sozinha em alguns momentos. Voltou a desenhar, e agora seus desenhos traziam menos sombras, mais cores. A figura da mulher triste ainda aparecia, mas havia também flores, janelas abertas e até sorrisos. Henrique começou a guardar os desenhos, sem comentar, mas em silêncio lia cada traço como se fosse uma carta escrita exclusivamente para ele. Marina continuava presente. Ia todos os dias. Às vezes passava horas ali. A convivência entre ela e Henrique ficou mais natural. Falava um pouco sobre o passado e mais sobre o presente. Sobre como adaptar a casa para Luna, sobre os horários dela, os pesadelos que às vezes vinham, os filmes que ela gostava de assistir à noite. Certa manhã, enquanto tomavam um café, Henrique comentou: "Eu tô pensando em fechar a empresa." Marina ergueu os olhos surpresa. "Como assim?" "Não é mais prioridade. Já fiz dinheiro o suficiente, mas nunca tive paz. Não dava valor. Agora eu olho para ela e entendo o que importa. Eu não quero mais perder tempo com coisa que não me leva a lugar nenhum." Marina sorriu, mas não comentou. Apenas assentiu com a cabeça. Mais tarde, Luna veio até a sala com um desenho novo. Era uma cena com 3 pessoas, um homem, uma mulher e uma menina andando de mãos dadas num parque. Entregou o papel a Henrique sem dizer nada e voltou para o quarto. Ele olhou o desenho por minutos. Depois, virou para Marina. "Eu vou entrar com o pedido de guarda definitiva." Ela concordou com o olhar. "Ela já é sua. Só falta o papel." Henrique não respondeu, mas sabia que dessa vez não ia desistir. Nos bastidores, Walter aguardava a audiência de custódia. A Defensoria Pública assumiu o caso, mas os relatórios apresentados por Marina, as declarações de Luna e os registros que Henrique e o advogado reuniram dificultavam qualquer possibilidade de soltura rápida. Walter estava acuado. O homem que por anos viveu à sombra, manipulando com medo e silêncio, agora era visto com clareza. Mesmo assim, Henrique não tirava o alerta da cabeça. Walter era imprevisível, e embora estivesse sob custódia, a sensação de ameaça ainda rondava. Era como se, por mais seguro que o presente parecesse, o passado sempre desse um jeito de bater à porta. Na semana seguinte, Luna teve uma consulta com uma terapeuta especialista em traumas infantis. Marina e Henrique a acompanharam. Durante a sessão, Henrique foi chamado para uma conversa separada. "Ela tem lembranças muito claras, Henrique. Mais do que a gente imaginava. Mas não foram implantadas. São memórias que se mantiveram mesmo com a idade e o tempo. Isso é raro. E também mostra o quanto o que ela viveu foi marcante. E como eu posso ajudar? Com paciência. Ela já reconhece em você uma figura de proteção. E isso é forte, mas também carrega medo de perder. Por isso, qualquer mudança, qualquer ausência, precisa ser explicada. Ela precisa confiar que você vai ficar." Henrique assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Mas diferente de antes, ele não fugia disso. Agora ele queria exatamente isso, estar ali, ficar. Ao voltarem para casa, Luna pediu que ele lesse uma história para ela. Marina a ajudou a escolher um livro e Henrique sentou-se ao lado da cama, lendo com calma, até ver os olhos da menina fechando. Quando terminou, ela falou quase sussurrando: "Você vai estar aqui amanhã?" "Vou." "Sempre?" Ele demorou um pouco para responder, mas respondeu: "Sempre." Marina, do lado de fora, ouviu e sorriu. A história que começou com um reflexo no vidro de um restaurante, agora tinha outro reflexo diante deles, o de um homem que finalmente lembrava quem era e de uma menina que, mesmo machucada, tinha reencontrado um lar. As manhãs na casa de Henrique passaram a seguir um novo ritmo. Luna agora acordava cedo, já mais disposta. Arrumava sua cama com a ajuda de Marina, tomava café na mesa da cozinha e passava parte do dia desenhando. Ela ainda tinha momentos de silêncio profundo, mas o medo constante parecia ter diminuído. Henrique se acostumava aos poucos com a presença de alguém por perto, uma presença que pedia menos do que ele imaginava e oferecia mais do que ele jamais pensou que receberia. Ele começou a transformar os cômodos da casa. O escritório virou um quarto mais colorido, com prateleiras baixas, livros infantis e alguns brinquedos que ele nem sabia como escolher, mas que Marina ajudava a selecionar. No armário,
As roupas pequenas ocupavam espaço ao lado de ternos caros e camisas bem passadas. A presença de Luna não era temporária, e ele sabia disso. Tô com medo de parecer invasivo demais com o juiz, disse Henrique a Marina, enquanto preenchiam os formulários para o pedido de guarda. Você está sendo honesto, mostrando que quer cuidar dela, não comprar ninguém. Isso conta muito. E mais do que papel assinado, o que pesa é o vínculo. E vocês têm um, nítido. O processo foi iniciado numa manhã de quinta-feira. O advogado de Henrique levou os documentos ao fórum, anexou os laudos psicológicos de Luna, as declarações das assistentes sociais e os registros médicos que mostravam o estado emocional da menina quando foi resgatada. A expectativa era de que o juiz agisse com prioridade por causa da natureza do caso. Mas, no meio da tarde, o advogado ligou com uma notícia inesperada. Henrique, apareceu um documento antigo, muito antigo. Foi anexado ao processo por um defensor público, um registro de intenção de guarda assinado há mais de 10 anos, por uma mulher chamada Antônia dos Santos. Quem é essa? Pelo que eu vi, ela é irmã do Walter. Alegou ter tentado ficar com a sobrinha na infância, mas a criança desapareceu antes disso se concretizar. Agora ela quer entrar como parte no processo. Henrique demorou a responder. Ela está viva? Está, e quer ser ouvida. Na mesma hora, Henrique ligou para Marina. Lembra da irmã do Walter? A mãe da Elisa comentou dela uma vez, só vagamente. Disse que era uma mulher difícil que se afastou da família. Achava que ela era perigosa também, pois agora ela apareceu e quer tirar a guarda da Luna. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Isso pode complicar. Juiz nenhum ignora laços de sangue, mesmo que estejam sujos. Henrique ficou de pé, começou a andar de um lado para o outro. Mas ela nunca procurou a menina. Nunca tentou saber se estava viva, na rua, em abrigo. E agora, justo agora, aparece? Alguém empurrou ela para isso. Com certeza foi o Walter. Henrique apertou o celular com força. Sabia que Walter ainda tinha cartas escondidas. E mesmo preso, ele continuava puxando os fios. Dias depois, o juiz agendou uma audiência preliminar. Henrique e Marina foram juntos. Luna ficou com Vicente, que agora também fazia parte da rede de apoio. A sala de espera estava cheia. Quando a porta se abriu, Henrique viu pela primeira vez Antônia dos Santos. Era uma mulher magra, pele muito clara, os cabelos tingidos de loiro desbotado e um olhar duro, calculista. Ela entrou com uma defensora pública do lado. Nem olhou para Henrique, mas ele sentiu que ela sabia exatamente quem ele era. Senhor Henrique Viana, começou o juiz, depois que todos se acomodaram. A senhora Antônia solicitou participação no processo de guarda como parente biológica da menor. O senhor deseja responder? Henrique respirou fundo. Desejo, mas antes gostaria de entender por que, depois de tantos anos, essa senhora só agora decidiu reaparecer. Antônia falou antes do juiz responder. Porque eu achava que ela tinha morrido, porque meu irmão me disse que a menina tinha sido levada pela mãe e nunca mais voltado, porque eu não sabia que ela estava largada na rua enquanto gente rica fazia de conta que cuidava. Henrique manteve a calma. Mas e depois? Depois que ela cresceu, quando saiu nos relatórios sociais nas tentativas de resgate, a senhora não a procurou. Eu não sabia que ela era a Elisa. Só agora que liguei os nomes. Henrique olhou para o juiz. Meritíssimo, Luna me reconheceu. Me procurou. Me deu sinais de que lembra de mim da infância. A gente tem uma ligação real. E ela nunca falou dessa mulher. O juiz fez anotações. A defensora pediu que a audiência fosse interrompida para análise documental. O juiz concordou. Nova data em 30 dias. Henrique saiu dali com a cabeça latejando. Isso não pode ser verdade, disse andando pelo pátio do fórum. Essa mulher não tem nenhum interesse real. É manobra. Tá tentando bagunçar tudo. O Walter colocou ela nisso. Marina respondeu. É o último jeito que ele encontrou de atingir vocês. Mas não vai durar. E se durar, a gente prova, com a verdade. Mas nem todos estavam convencidos disso. No dia seguinte, Luna teve outro pesadelo. Acordou chorando, encolhida no quarto sem conseguir falar. Quando Henrique entrou, ela o abraçou com força sem dizer nada. Só depois de meia hora conseguiu sussurrar. A mulher má estava comigo. Queria me levar de volta. Henrique sentiu a pele arrepiar. Pegou a menina no colo e ficou com ela no sofá da sala o resto da manhã. Não disse nada. Só ficou.
Mais tarde, Marina apareceu com uma pasta nas mãos. Consegui o que a gente precisava. A Antônia tem passagem por abandono de incapaz em 2007. Deixou um filho com um vizinho por semanas. A criança foi levada para abrigo. Isso vai para o processo. Henrique pegou os papéis. Isso pode mudar tudo. Vai mudar. Mas ainda temos mais um problema. O quê? Marina hesitou. A mãe da Luna, Elisa, ela pode estar viva. Henrique congelou. Como assim? Lembra da carta da sua mãe dizendo que a mulher tinha deixado a menina? Eu pedi para o advogado cruzar registros antigos de mulheres desaparecidas nos anos 90. Uma mulher com o mesmo nome, mesma idade, deu entrada num hospital público em 1999. Sem documentos. Nunca mais foi localizada. Mas agora, há 4 meses, foi registrada uma mulher com esse mesmo nome pedindo acolhimento em um centro de apoio psicológico em Minas Gerais. Henrique levou alguns segundos para processar. Você acha que é ela? Eu acho que existe essa chance. E se for, ela é a peça que fecha tudo e pode acabar com a disputa da guarda. Henrique olhou em direção ao quarto onde Luna dormia de novo. O coração dele apertava. Mais uma vez, o passado voltava. E agora, talvez com a presença de alguém que ele nunca pensou que voltaria a ver. O dia seguinte amanheceu nublado. Henrique dormiu pouco, apesar do cansaço. A possibilidade de Elisa estar viva mexia com ele de um jeito que nem conseguia explicar direito. Durante anos, ele acreditou que aquela mulher tinha desaparecido para sempre, tragada pela dor e pelo abandono. Depois veio a ideia de que ela poderia ter morrido. Agora, saber que talvez estivesse viva, fragilizada, em algum canto esquecido de Minas Gerais, era como reabrir uma porta que ele achava que nunca mais ia precisar encarar. Depois de deixar Luna com Vicente e com uma assistente social de confiança, Henrique e Marina pegaram estrada logo cedo. A viagem foi silenciosa nos primeiros quilômetros. Marina lia os documentos impressos com atenção, enquanto Henrique mantinha os olhos fixos na estrada, a mente girando. E se for mesmo ela? Perguntou Henrique, quebrando o silêncio. Como a gente diz isso para Luna? Como ela vai reagir? Marina demorou alguns segundos para responder. A gente espera. Primeiro confirma, depois vê como lidar. A Luna já teve coisa demais para processar em pouco tempo. Mais um passo errado e tudo pode desmoronar. Henrique assentiu, apertando mais o volante. O centro de apoio ficava numa cidade pequena, a cerca de 5 horas de São Paulo. Um lugar simples, cercado por montanhas e um ritmo bem diferente do caos que Henrique conhecia. Chegaram no meio da tarde. O prédio era discreto, de fachada azul clara, com letreiro quase apagado. Centro Humanitário Vida Plena. Marina entrou primeiro, conversou com uma atendente, explicou parte da situação. Minutos depois, ambos foram levados até uma pequena sala no fundo do prédio. A coordenadora do centro, uma mulher de cabelo curto e expressão gentil, os recebeu com um olhar cuidadoso. Ela chegou aqui há cerca de 4 meses. Chegou em estado de choque, com crises de ansiedade frequentes, desorientada. Disse que tinha perdido a filha há muito tempo, que ninguém tinha acreditado nela, que tentou fugir de alguém e que depois só se perdeu. Ela se identificou como Elisa? Perguntou Marina. Sim, Elisa dos Santos, mas só disse o nome na 3ª semana. Antes disso mal falava. Aos poucos começou a desenhar, escrever. Nunca falou de lugares específicos, mas mencionava uma casa grande, uma mulher que a ajudou e uma menina que teve que deixar para trás. Henrique sentiu o coração acelerar. A gente pode vê-la? Sim, mas preparem-se. Ela ainda tem momentos de confusão e não é muito receptiva com homens, principalmente desconhecidos. Henrique trocou um olhar rápido com Marina. Já sabia o motivo. Foram levados até uma sala com janelas abertas, cortinas leves. Uma mulher estava sentada, de costas, pintando em silêncio. Usava um casaco velho por cima de uma blusa simples. Os cabelos estavam mais curtos, manchados de fios brancos. O rosto, quando ela virou, carregava marcas do tempo e da dor, mas os olhos eram os mesmos da foto antiga guardada por Henrique no fundo de uma caixa esquecida. Ela não falou nada ao ver os dois. Apenas os observou com atenção. Elisa? Marina falou primeiro com a voz suave. A mulher assentiu devagar. Henrique se aproximou um pouco mais. Eu sou o Henrique Viana. A gente se conheceu há muitos anos.
Você morou com a minha família por um tempo. Ela olhou para ele com certa confusão. Piscou algumas vezes. Depois pegou um pincel, colocou de lado e falou com a voz baixa. A sua mãe me ajudou. Foi a única que me ajudou de verdade. Henrique respirou fundo. E a Luna? Você se lembra dela? Elisa fechou os olhos por um momento, como se puxasse algo de dentro, algo pesado. Eu tive que deixá-la. Tava com medo dele. O Walter disse que se eu tentasse fugir de novo, ele matava a menina. Eu não sabia o que fazer. Quando consegui sair, deixei ela com a sua mãe. Foi a única forma que encontrei de salvar ela. Marina apertou os olhos, tentando conter a emoção. E depois? Eu fiquei rodando, de abrigo em abrigo. Dormi em igreja, em calçada, em praça. Uma vez tentei voltar, mas alguém me disse que a casa tinha sido vendida, que ninguém morava mais lá. Achei que ela tivesse sido levada por ele. Achei que... A voz falhou. Henrique se abaixou, olhou direto para ela. A Luna tá viva. Tá bem. Tá comigo agora. Os olhos de Elisa se encheram de lágrimas. Ela lembra de mim? Sim. E sonha com você quase toda a noite. Ainda chama você de mamãe, mesmo sem saber se você ainda estava nesse mundo. Ela levou as mãos ao rosto e chorou em silêncio. Marina se aproximou, tocou levemente o ombro dela. Você pode vê-la, se quiser, mas com calma. O importante agora é proteger vocês duas. Elisa apenas assentiu, ainda chorando. Ficaram mais uma hora no centro. Marina conversou com a coordenadora sobre o estado de Elisa, os próximos passos. Henrique pediu que ela fosse transferida para São Paulo com acompanhamento psicológico. A coordenadora explicou que, se ela autorizasse, isso era possível em alguns dias. Na viagem de volta, o silêncio voltou, mas dessa vez era outro tipo de silêncio. Não era medo nem dúvida, era o tipo de silêncio que vem depois de uma longa espera, um espaço entre o que foi e o que ainda vai ser. Marina quebrou o silêncio, já perto de São Paulo. Ela vai precisar de tempo. Vai ter que se reconstruir. A gente não pode colocar toda a expectativa em cima dela. Mas a presença dela pode mudar tudo no processo de guarda. Você acha que o juiz pode querer que ela fique com a Luna? Pode, mas não deve. Não sem acompanhamento, sem preparo. Mas é imprevisível. Depende de como ela se apresenta. Henrique assentiu. Eu só não quero que a Luna sofra de novo. Isso não. Ao chegar, Luna estava acordada, esperando na varanda com Vicente. Quando viu Henrique, correu até ele. Abraçou forte, como quem cheira para se certificar que a pessoa voltou inteira. Você demorou. Eu sei, mas eu voltei. Ela olhou para ele com aqueles olhos que carregavam mais do que uma criança deveria carregar. Você achou alguma coisa? Henrique olhou para Marina. Depois se abaixou. A gente achou alguém, e talvez essa pessoa queira muito te ver. Luna franziu levemente a testa. Quem? Henrique não respondeu de imediato. A mamãe? Ele assentiu. Ela não disse nada. Apenas se encolheu no colo dele e ficou ali, quieta. Dentro da casa, enquanto Marina fechava as cortinas e preparava o jantar, Henrique soube que as próximas semanas não seriam fáceis. A presença de Elisa mudava tudo. Podia ajudar ou atrapalhar. Mas uma coisa era certa. Agora não havia mais mentira, nem silêncio. O passado estava todo diante deles, e cada um teria que encarar o que restou. Nos dias seguintes, a rotina da casa mudou de novo. Henrique, Marina e Luna viviam num compasso de espera. A transferência de Elisa para São Paulo havia sido aprovada, e a coordenadora do centro informou que ela chegaria num final de tarde, acompanhada de uma assistente. Marina preparou tudo com cuidado, tentando equilibrar a delicadeza do momento com a realidade de que ninguém ali sabia como seria esse reencontro. Luna, desde que soube da chegada da mãe, ficou diferente. Não falou muito, mas passou a desenhar ainda mais. Um dos desenhos era claro. 2 mulheres de mãos dadas, com uma menina pequena entre elas. A legenda escrita com letra tremida no canto inferior dizia: Eu lembro dela. Henrique passou a tarde no quintal, andando de um lado para o outro. Estava mais nervoso do que queria admitir. Não era por ciúme ou insegurança. Era medo de que tudo aquilo mexesse demais com a menina. Que ela confundisse a presença da mãe com abandono de novo, que ele mesmo não soubesse como reagir. Quando o carro do centro parou em frente ao portão, Luna estava sentada no sofá da sala. Marina foi a primeira a sair. Caminhou até o carro, abriu a porta traseira e ajudou Elisa a descer.
A mulher parecia mais frágil do que Henrique lembrava, mas havia algo diferente em seu olhar, um tipo de lucidez que não existia quando a encontraram no centro de apoio. Ela estava pronta, ou pelo menos disposta. Henrique abriu a porta devagar e ficou ali, observando. Luna levantou do sofá devagar, com os olhos arregalados como se estivesse diante de um sonho. Não correu, não falou, apenas andou até o portão. Elisa olhou para a filha e levou as mãos à boca. Ficou imóvel. Mamãe? Luna perguntou num sussurro. Elisa começou a chorar. Deu um passo, depois outro. Se ajoelhou diante da menina e a abraçou com força. Luna não chorou, apenas fechou os olhos e ficou ali, colada ao peito da mãe, sentindo o cheiro que a memória guardou. Henrique e Marina ficaram ao fundo, respeitando o momento. Nenhuma palavra seria maior do que aquele abraço. Naquela noite, Elisa dormiu no quarto de hóspedes. Marina ficou até tarde, conversando com ela, explicando como Luna estava nos últimos meses, como Henrique tinha assumido os cuidados, os medos que surgiram, os avanços, os silêncios e os desenhos. Elisa ouviu tudo com atenção. Em muitos momentos, chorou baixinho, mas não interrompeu. Quando Marina terminou, Elisa disse: "Eu não quero tirar ela de ninguém, só quero fazer parte, do jeito que der, e se ela quiser." Henrique ouviu do corredor, em silêncio. No dia seguinte, todos foram ao fórum. Era a audiência de instrução do processo de guarda. A presença de Elisa mudou completamente o rumo da sessão. A juíza, uma mulher de olhar atento e fala firme, conduziu com cuidado. Pediu para ouvir os três: Henrique, Elisa e, por fim, Luna, acompanhada da psicóloga do fórum. Henrique falou com firmeza. Contou tudo. Como conheceu Luna, os encontros, o restaurante, os desenhos, as memórias, os riscos. Falou de Walter, da noite em que salvou Marina e a menina, do processo de reconstrução emocional e da tentativa de criar um lar de verdade. Elisa falou com o coração aberto. Assumiu os erros, contou o abandono, os abrigos, a dor de ter deixado a filha para trás. Disse que passou anos se sentindo morta, mas que ver a filha agora reacendeu algo que ela nem sabia que ainda tinha. A juíza ouviu tudo, fez anotações, pediu intervalo. Durante o tempo de espera, Marina chamou Henrique até o lado de fora. "A gente precisa conversar. Agora." "O que foi?" Ela tirou um envelope da bolsa. Olhou para ele com seriedade. "A coordenadora do centro me ligou hoje cedo. Disse que um dos assistentes antigos que trabalhou lá no período em que Elisa deu entrada reencontrou um prontuário que estava arquivado com erro." Henrique pegou o envelope e abriu. Isso é um exame de sangue. Elisa deu entrada no hospital em 1999, sim, mas no atendimento inicial, quando ela ainda estava confusa, ela mencionou uma segunda gravidez, um aborto espontâneo. Mas o detalhe é outro. Marina tirou outro papel. Um exame de compatibilidade genética recente, feito entre Luna e Henrique, por sugestão da psicóloga do fórum, para excluir laços biológicos e formalizar a adoção. Henrique olhou e demorou alguns segundos para entender. Esse resultado... "Henrique, você é pai biológico da Luna." Ele ficou parado. O mundo pareceu girar. "Isso não faz sentido. Eu nunca..." Ele parou. As imagens vieram como flashes. A adolescência, a casa, a presença de Elisa ali por alguns meses, o quarto dela, os silêncios da mãe, o cuidado extremo com os dois, a tensão. Marina completou. A psicóloga disse que, pela idade da Luna e pela data aproximada em que Elisa saiu da casa da sua mãe, é compatível. Henrique sentou no banco de pedra ao lado. Passou a mão no rosto. "A gente teve... eu e ela... eu não lembro de nada disso. Elisa talvez também não lembre. Ou lembra e nunca teve coragem de dizer. Mas agora, tá aí. Luna é sua filha, Henrique. Literalmente." Ele fechou os olhos. Tudo fazia mais sentido agora. O vínculo imediato, a dor compartilhada, os traços parecidos, os gestos. A menina do vidro no restaurante não era só alguém do passado. Era parte dele. Parte do que ele foi forçado a esquecer. No retorno à audiência, Marina entregou os exames à juíza. Henrique não conseguia dizer nada. Estava em choque. Elisa, ao ver os papéis, arregalou os olhos, mas não pareceu surpresa. Ficou em silêncio. Depois olhou para Henrique com tristeza no olhar. "Eu achei que você soubesse, mas entendo. A gente era só dois adolescentes confusos.
e com medo. A juíza leu os documentos com atenção. Quando voltou à sala, pediu silêncio. Diante de tudo o que foi apresentado, inclusive o resultado do exame genético, o caso toma uma dimensão nova. Luna é filha biológica do Sr. Henrique Viana. A Sra. Elisa dos Santos é a mãe e está em processo de reabilitação emocional, ainda sem estrutura plena para assumir a guarda da menor. Considerando o histórico, os relatos e os documentos, declaro guarda provisória integral ao Sr. Henrique Viana, com convivência assistida da genitora, até nova avaliação psicológica e relacional entre as partes. Fica encerrada a tentativa da Sra. Antônia dos Santos de interferir no processo. Henrique não reagiu de imediato. Marina apertou sua mão. Elisa abaixou a cabeça, mas não protestou. Na saída, Luna os esperava. Henrique a pegou no colo. "E aí, como foi lá dentro?" ela perguntou. "Foi tudo certo." Ela sorriu. "Agora a gente pode desenhar juntos?" Henrique sorriu de volta. "A gente pode tudo." As semanas que seguiram a audiência foram marcadas por um silêncio diferente na casa de Henrique. Não era mais o silêncio da solidão ou da tensão, mas sim o de um ambiente que começava a se adaptar a uma nova realidade. Uma realidade onde cada um ainda estava descobrindo quem era e o que exatamente significava fazer parte de uma família que, apesar de quebrada, insistia em existir. Luna passou a chamá-lo de pai sem que ninguém precisasse ensinar. Começou de forma tímida, em um desenho. Eu e meu pai no parque. Depois, numa conversa qualquer, soltou um pai, como quem experimenta uma palavra que parecia conhecida. Henrique não corrigiu. Também não chorou. Apenas sorriu e respondeu, como se aquele título estivesse dentro dele desde sempre, esperando ser dito. Elisa se mudou para um pequeno apartamento a poucos quarteirões dali. Recebia visitas regulares de Marina, acompanhava as sessões com a terapeuta e mantinha um contato crescente com Luna. Visitas aos finais de semana, caminhadas curtas pelo bairro, tardes em que ficava sentada observando a filha desenhar. Era um processo lento, delicado, mas real. Mesmo com a guarda provisória garantida, Henrique não relaxava totalmente. Sabia que a vida tinha o costume de puxar o tapete quando menos se espera. O nome de Walter ainda surgia nos seus pensamentos de tempos em tempos, como um eco que ele preferia ignorar, mas que não desaparecia. Até que, numa manhã qualquer, recebeu um envelope pardo em sua caixa de correio, sem remetente. Ao abrir, encontrou apenas uma folha impressa com uma notícia. Walter Mendes, acusado de tentativa de sequestro, é libertado após erro processual. A data era do dia anterior. Henrique sentiu o estômago virar. O advogado não tinha avisado. Ninguém tinha. Aquilo caiu como um soco. Correu até o telefone e ligou para Marina. "Você viu? Acabei de saber. O promotor me ligou. Disseram que foi uma falha no processo inicial, uma brecha técnica. Ele saiu, mas está sendo monitorado. Medida protetiva foi mantida para vocês. Isso não vai adiantar. Você sabe que não vai." Henrique desligou e correu até o quarto de Luna. Ela estava brincando com massinha. Ao ver a expressão do pai, largou tudo. "Aconteceu alguma coisa?" Ele se ajoelhou, olhou nos olhos dela. "A gente vai sair por uns dias. Só nós dois, uma viagem curta, tá bom?" "Tá. Mas e a mamãe?" "Ela vai também. Vai encontrar a gente lá." Ele ligou para Elisa, contou o que havia acontecido. Ela, apesar do susto, não hesitou. "Me diz onde encontrar vocês. Vou agora." Henrique alugou uma casa no interior, através de um contato de confiança de Marina. Um lugar cercado por natureza, simples, mas seguro. Em 2 horas estavam todos lá. Luna correu pelos cômodos como quem explora um castelo. Elisa e Henrique ficaram à mesa em silêncio. "Você acha que ele vai vir atrás da Luna?" Henrique demorou a responder. "Acho que ele está atrás de mim, e vai usar ela se for preciso. E o que a gente faz? Espera, e fica atento." 2 dias depois, Henrique saiu para buscar pão numa vendinha a menos de 2 quilômetros da casa. Levou Luna com ele. No caminho de volta, sentiu que estavam sendo seguidos. Um carro cinza passou 2 vezes devagar. Quando parou para fingir que conferia algo no porta-luvas, o carro estacionou a alguns metros, mas não saiu ninguém. Henrique voltou devagar, pediu que Luna entrasse e avisou Elisa para manter tudo trancado. Marina, ao saber, chamou um amigo da Polícia Civil aposentado para monitorar o local discretamente. À noite, Henrique ficou acordado.
A sensação era a mesma daquela noite no galpão, quando Walter apareceu pela última vez. Na manhã seguinte, o policial civil confirmou. O carro estava registrado em nome de uma empresa de fachada ligada a um antigo sócio de Walter. Estava tudo se conectando novamente. Henrique sabia o que precisava fazer. Ligou para o advogado e pediu algo formal. Eu quero abrir mão do nome da empresa, dos lucros, dos imóveis registrados no nome da construtora. Tudo. Henrique, isso é loucura. Por quê? Porque tudo isso foi a brecha. Foi como ele entrou. Ele usou meu nome, meus contratos, minha estrutura. Se eu sair, ele perde o rastro. O advogado, mesmo contrariado, iniciou o processo. 2 semanas depois, Henrique já havia transferido a maior parte de seus bens para fundos que beneficiavam projetos sociais, incluindo abrigos para crianças em situação de rua. Vendeu 2 imóveis, devolveu um terceiro e manteve apenas a casa onde vivia com Luna. Na mesma semana, Marina recebeu uma ligação anônima no consultório. Uma voz masculina calma perguntou: "E se o Henrique deixasse tudo, ainda assim você acha que ele ia ficar com ela?" Marina reconheceu a voz, mas não disse nada. Apenas desligou e gravou o número. A polícia foi acionada, mas Walter desapareceu de novo, sem rastros, sem deixas. Era como se ele tivesse desistido, ou estivesse esperando a próxima abertura. Henrique, agora com a guarda definitiva tramitando, teve uma reunião final com a juíza. Senhor Henrique", disse a juíza encarando os documentos, "o senhor abriu mão de quase tudo. Por quê?" "Porque não fazia sentido manter algo que me afastava do que realmente importava. A Luna não precisa de um pai rico, ela precisa de um pai presente. E eu não vou ser os dois." A juíza assinou o termo de aprovação da guarda definitiva. Na saída, Henrique foi até a escola nova de Luna, onde ela participava de uma apresentação de teatro. Sentou na 3ª fileira, ao lado de Marina e Elisa. Quando a menina entrou no palco, com roupa simples de papel colorido, ela apontou discretamente para os 3, como se dissesse: "Eu sei quem está aqui." A peça foi simples, mas Luna falava com firmeza. Representava uma árvore. No final, ela dizia: "A árvore só cresce quando tem raiz, quando tem quem cuida dela. E mesmo que ela tenha perdido algumas folhas, ela floresce de novo." Henrique não chorou. Marina segurou o choro. Elisa abaixou a cabeça. Quando tudo acabou, Luna correu até eles e perguntou: "A gente vai desenhar hoje?" Henrique pegou sua mão. "Vamos, mas dessa vez você vai desenhar. E eu só vou olhar." Ela riu. "E se eu errar? A gente pinta por cima."